Acho que não está, já. Obrigada a todos por estarem aqui presentes e obrigada também pela oportunidade à organização deste evento de poder estar aqui neste momento de partilha, de aprendizagem. Então, dando seguimento ao tema, a mediunidade na família, quando a mediunidade aparece no seio familiar, eu vou começar por abordar família à luz da doutrina espírita, fazendo uma breve explanação de como é que é família, o conceito de família dentro da doutrina espírita, mas depois vou-vos trazer o testemunho, através de uma entrevista, os testemunhos de um caso real, de uma família, em que a mediunidade desponta no seio familiar desde a mais tenra infância. E eles fazem este processo de entendimento ao longo desta vida, desta existência, para perceberem que efetivamente nós somos espíritos imortais, que nos comunicamos, independentemente de estarmos encarnados, com este corpo de carne, ou desencarnados, e que através da reencarnação, que é a nossa volta ao corpo de carne, esse ícone de justiça e bondade divinas, nos vamos juntando nestes seios familiares, precisamente para nos irmos burilando, irmos-nos aceitando uns aos outros e tornando-nos melhores, buscando esses momentos de centelhas que nos vão engrandecendo o ser. Então, começando com o Livro dos Espíritos, na questão 207, podemos ler que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Assim sendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nem parece que eu tenho estado aqui, há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E vamos ver, até porque família, se pensarmos, por exemplo, no caso da adoção, nada tem a ver com laços corporais. Estamos a falar dos laços espirituais. Destes laços, como esta flor tão bem representa, esses laços de união que vão aumentando a família. Mas nem sempre é assim. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. São aqueles que nos vão acompanhando lado a lado e que nos vão dando ânimo e alento no caminho. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. E são muitas as famílias que têm estes antagonismos nas suas vivências. E todos nós já experimentámos nutrirmos certas afeições por pessoas que não são da nossa família corporal e, ao contrário, também nutrirmos alguns desafetos por pessoas que estão mesmo dentro do nosso seio familiar, da tal família consanguínea. Então nós estamos aqui precisamente para tentarmos entender, fazer este processo de entendimento. Já que somos espíritos e estamos todos unidos a trabalhar na retificação de erros do passado e na nossa direção moral para o futuro. Então todos vamos reencarnando nas sucessivas oportunidades que vamos tendo para nos irmos burilando, para atingirmos a tal perfeição possível, as tais centelhas de felicidade que nos vão engrandecendo o ser. E como questionar-nos-emos? Nessas sucessivas existências terrenas, através da reencarnação, nós, os espíritos, alternam-se nos diversos papéis sociais e familiares, em busca de aprendizagem, de reparação de equívocos do passado e de novas oportunidades para evoluir. Num processo que é comum a todos os envolvidos, neste caso, à família, que é o tema que estamos a abordar. Ainda que cada um necessite de fazer o seu percurso individualmente, esta aprendizagem é única. Cada um palmilha e faz as suas conquistas. É importante que as façamos também uns com os outros. Isso vai nos trazer esta tal segurança afetiva e equilíbrio, o que só pode ocorrer através da educação e do amor. Estes que são
alicerces, os alicerces dos afetos, da união, do conhecimento e da educação, e que a família pode auxiliar, pode e deve, se tiver este conhecimento e fizer este processo de aprendizagem em conjunto, quando a mediunidade surge efetivamente no seio familiar. Então, como eu tinha referido, contextualizei o que é família à luz da doutrina espírita e agora vou passar às apresentações através de entrevistas de 3 pessoas. No fundo, são 3 gerações de mulheres da mesma família. Falamos de uma mãe, de uma filha e de uma avó, em que a mediunidade desponta desde muito cedo, desde bebê. Nós vamos começar, esta é uma história que começa com características de dor, de desequilíbrio, de desarmonia, mas que termina, apesar de não estar terminada, estamos em processo, com uma mensagem de ânimo, de alento, de confiança no porvir. E é essencialmente essa a mensagem que as entrevistas também se pretende que se passe, já que são entrevistas na primeira pessoa. E passaria então os tais depoimentos, vamos começar por ouvir a entrevista feita à mãe Matilde. Eu queria só ainda dizer que, apesar de tudo, como já foi aqui dito, a mediunidade ainda existe muito estigma, ainda existe muito preconceito, muitas das vezes até dentro da própria família. Neste caso, estas pessoas disponibilizaram-se a ser entrevistadas, mas as vozes estão alteradas e os rostos estão protegidos. Olá, boa tarde, Dona Matilde. Obrigada por ter aceito o convite falando deste tema, que é a mediunidade na família. Como foi viver, ser mãe, não é? De uma menina que desde bebê apresentava os episódios que apresentava e o que é que nos tem a dizer sobre essa experiência desde pequenina? Desde bebê, quando as coisas começaram a surgir, tanto eu como o meu marido, a menina era muito pequenina, ela começou a apresentar uns episódios um pouco esquisitos e diferentes das outras crianças, tinha desmaios com muita frequência e nós começámos a recorrer aos médicos. Chegou a andar no hospital pediátrico em Coimbra, fazia, portanto, periodicamente o eletrocefalograma, porque os médicos indicavam que poderia ser ataques epiléticos, poderia ser outras coisas que agora nem me ocorrem. O que é certo é que os episódios foram-se repetindo e depois começámos a perceber que aquilo não era bem só problemas de saúde e achámos que havia algo mais. E então recorremos a pessoas que na altura se chamavam, não sei se posso dizer o nome, diziam, olha, vamos a uma bruxa. E nós fomos aos curandeiros, pessoas, cheguei a ir com a menina, só que de facto não obtive a ajuda pretendida. Porque nós, quando temos um filho com um problema destes, nós chamamos um problema, achamos que isto é uma doença até, porque achamos que isto não é normal e daí que recorríamos a tudo. A partir daí, portanto, fomos a um centro espírita também, no qual eu pensei... Aí já a Susana teria que idade? Ora, aí já tinha uns 12 anos, talvez, uns 12 anos. Portanto, 12 anos de muita atribulação. De muito sofrimento. Sim. E para nós era um desequilíbrio total em casa. Porque nós sofríamos muito com a situação, porque não sabíamos como é que havíamos de resolver tal situação. Recorremos ao centro espírita pensando que obtínhamos uma ajuda, e quando eu digo obtínhamos uma ajuda era no sentido do tratar, do ajudar, do esclarecimento. Iam passando os dias, os meses, até os anos, até ela chegar à adolescência, mas até quando chegou aí aos 16, 17 anos, portanto, nós acabámos por desistir do centro espírita. Nós nunca tínhamos o problema completamente resolvido, porque a Susana sentia-se triste perante os outros colegas de ter este problema que nós chamamos, ou que chamávamos, e que porque não éramos esclarecidos. Isto para
nós era uma coisa que não era normal. E não queríamos aceitar e não podíamos dizer às outras pessoas. E quando nós chegávamos ao centro, o que diziam, portanto, íamos à sala que diziam ser sala de tratamento e a desobsessão, ela queria ver-se livre daquilo, porque achava que aquilo era um pesadelo, e era de facto. E então desistimos do centro espírita porque vimos que não tínhamos um esclarecimento. Nós, portanto, eu e o meu marido, como ela ainda era adolescente, não compreendia tanto. Nós vivemos momentos inexplicáveis. Surgiram muitos problemas, porque ela, portanto, incorporava pessoas que nós não conhecíamos lá nenhum, não sabíamos com quem estávamos a falar. Ela teve um episódio que uma vez escondeu debaixo da cama, que se queria suicidar através da ficha elétrica. Nós não nos podíamos aproximar dela porque ela não queria a nossa presença. Eu até chamei a Avó Maria para nos ajudar. Ela aí interviu também para conseguir ajudar, mas foi muito difícil. Ela via a casa diminuir, via o corpo dela deformar-se, mas estava tudo normal. Aumentavam-lhe as mãos, pronto, eram coisas inexplicáveis, mas muito sérias. Mas que nós hoje vimos com mais naturalidade. E à medida que ela foi crescendo, tornando-se adulta, mulher, mãe, esse desequilíbrio que falou no vosso próprio lar, enquanto pais e filha, como é que aconteceu depois ela se tornar adulta? Depois tornou-se adulta, depois começou a namorar e também não foi aceito. E aí também as coisas evoluíram para pior. Ou seja, até à atualidade houve um desequilíbrio tão grande familiar, até porque casou, teve filhos. Um dos filhos também, que se apercebe que também tem a mesma faculdade que a própria mãe, mas aí já se consegue dar a volta de outra forma. Mas hoje também me sinto mais feliz e ela também. O meu marido por acaso ainda não foi, mas está esclarecido o assunto porque eu chego a casa e falo, porque frequentamos um centro espírita, mas totalmente diferente daquilo que eu frequentei há uns anos atrás. E isto também para dizer que também não é tarde para nós aprendermos e sermos esclarecidos. E agora vou abrir um parênteses para voltar um bocadinho atrás. A Susana, quando era adolescente, o que lhe diziam no centro espírita é que ela tinha que trabalhar. Mas trabalhar o quê? Se ela não sabia o que havia de fazer ela própria. Ela hoje já tem outra capacidade de ver as coisas, também a idade também ajuda, mas o espaço que se frequentar também é outro. Nós sabemos que nascemos, crescemos, morremos, mas que a vida não termina simplesmente ali. E hoje acho que no centro onde vamos, acho que é um centro de esclarecimento, não temos obrigatoriedade de presença, vamos porque nós precisamos de ser esclarecidos e de aprendizagem, que é isso que é o importante, e o estudo e o esclarecimento. E é completamente diferente da forma como hoje abordam a mesma situação. É a mesma situação. Obrigada, Dona Matilde, por ter participado e por ter partilhado connosco esta. Esclarecendo um pouco do que se ouviu neste depoimento, certamente haverá muitas perguntas nas vossas mentes, apesar de haver também já muitas respostas. Eu não vou esclarecer tudo porque este tema irá ser abordado nas próximas palestras de amanhã de manhã, mas dá para concluir, podemos já perceber que desenvolver a mediunidade é sinónimo de educá-la. Era bom que isto andasse. Ainda não é a Avó Maria? Peço desculpa. Ok. Isto é só para me atrasar o tempo.
Ok, a criança, porque neste caso falamos de uma criança, como eu disse, hoje adulta, já mulher e mãe, a Susana, mas ela começou com estas manifestações desde muito criança, bebê, com cerca de 2 anos. A criança ainda não possui o organismo completamente desenvolvido e, sendo a mediunidade uma condição orgânica, haveria riscos na sua prática precoce. Isto para responder àquela questão de que quando ela foi àquele primeiro centro espírita, ainda adolescente, a única coisa que lhe diziam é que ela tinha que trabalhar. E ela nem se conhecia, ela nem conhecia o que era ter mediunidade, que era um espírito imortal e que se comunicam. Por isso, como é que ela ia trabalhar? Ainda mais em tão tenra idade. Pronto. Não devemos, portanto, estimular o desenvolvimento da mediunidade nas crianças, forçando-as a assumir um compromisso para o qual ainda não se encontram preparadas sob o ponto de vista orgânico nem psicológico. E aqui falamos, obviamente, de orientações para crianças, ainda que, quando a mediunidade desponta e as pessoas não têm consciência de que essa mediunidade está a despontar, falamos, no fundo, das mesmas orientações. Deve-se atentar, então, para alguns cuidados especiais relacionados à manutenção do equilíbrio da criança, e é aqui que eu digo criança ou qualquer outra pessoa que a mediunidade comece a despontar e não a tenha ainda educado, pelo menos não se conheça ao ponto de perceber como lidar com a sua mediunidade de forma equilibrada e tranquila, por meio de leituras, de passes, pelo ensino do Evangelho e, sem dúvida nenhuma, pela educação, para que ao atingir a maturidade, condição que varia de espírito para espírito, porque eu posso ter um corpo de criança e ser um espírito muito mais maduro, ou posso ser um adulto com um espírito ainda bastante menos maduro face ao corpo que já apresento. O indivíduo possa fazer o tal uso equilibrado da mediunidade, como eu referia. E a seguir vamos falar com a avó Maria, que é um testemunho de amor, essencialmente. Olá, Dona Maria, boa tarde. Boa tarde. Obrigada também por estar aqui connosco hoje para falarmos um pouco da mediunidade. A Dona Maria, tendo ficado como avó, nos bons tempos em que os avós ficavam com os netinhos, a tomar conta da sua netinha, da Susana, desde muito cedo ela começou a apresentar alguns episódios ditos estranhos, em que vocês não entendiam o que se estava a passar. Os dias foram decorrendo até que a uma certa determinada altura começaram a surgir problemas, efetivamente, com a menina. Problemas que realmente não... via-se que não era normal. A menina, de repente, estava muito bem, a brincar, mas conforme estava a brincar, de um momento para o outro, ela ficava ou estática, ou simplesmente sentia-se mal, até por sinal, ela nem caía, porque o queixinho ficava preso à mesa e não caía. Nós íamos de imediato recorrer à minha netinha, porque ela não caía, até ela depois recuperava, tirava, ficava com ela ao colinho, ela ficava muito nervosa, com os olhinhos muito abertos a olhar para mim, e eu dizia, não há nada, isso já vai passar. E nesses momentos em que davam esses, passavam a ser ataques que davam à menina, ela desmanhava, ficava a tremer, assustada, eu simplesmente pegava nela, ia à janela, chamava a atenção dos passarinhos, das árvores, e tentava o mais que eu podia distraí-la do que se estivesse ali a passar nela. Era uma menina que estava muito bem a brincar, de um momento para o outro ficava assim a olhar muito séria, a olhar para mim, vó, olhar à parede, está a vir para cima de mim, vó, não está, então a avó está aqui, como é que a parede está aí para cima de ti? A avó está aqui, olha aquilo. Aí ela a recuar, que já não tinha como recuar, não é? Ela não tinha simplesmente como recuar, e eu ia ter com ela, voltava novamente a pegar nela, a carinhá-la, por vezes também, lá está, pedia a Jesus, na minha aflição, pedia a Jesus para a acalmar, porque eu via que a minha algo não estava ali bem com ela.
nem com ela, nem depois comigo mesma, porque eu sentia-me tão desesperada e tão aflita de ter ver naquelas situações tão pequenina. Tinha outras situações também muito interessantes com a minha netinha, que se eu abria a porta e ia para descer a escada, ela olhava, tinha assim um varandinho, na escada, olhava lá para baixo, eu não vou, vó, não vou. Eu não vou porque está ali um homem. Não está. Oh, amor, então tu não vês. Vamos lá, vou pegar o colo e vamos lá. Mas, não, ela agarrava-se com uma força enorme no pescoço e eu ia descer a escada também nervosa, porque eu também estava nervosa, porque eu estava a ver que a minha tinha uma certa... Agora, entendendo as coisas como estou a entender, vi que a minha tinha uma certa intimidade e apercebi-me, eu também ficava nervosa, descia com a menina a tremer, mas ia até à porta e ela agarrava-se com uma força enorme no meu pescoço e não foi, não olhava, olha, está aqui a avó, olha, não está aqui ninguém. Não olhava. Depois disse à minha filha, e ao meu genro, que tinham que ver... Não conseguia lidar com essa situação. Foi tão difícil que não conseguia lidar com essa situação. Eu ouvi isto agora por causa de tendo já os conhecimentos que tenho, não é? Eu também depois recorri, porque eu recorro muito a Jesus, e eu nessa altura, quando recorria a Jesus para tentar acalmar, é interessante. Ela apaziguava um pouco. Ok. Pronto. Obrigada, Dona Maria. Que a avó Maria, mesmo sem saber, ela conseguia, através do amor, do carinho e da fé que ela colocava na sua oração quando estava muito aflita, ajudar certamente não só a netinha, como também a algum espírito que estivesse ali menos esclarecido. E a energia do amor, sem dúvida nenhuma, é a da mais potente, mais renovadora e que mais efeitos benéficos pode ter sobre qualquer um de nós, encarnados ou desencarnados. Então, no livro dos médiuns, já foi falado aqui hoje, o melhor manual, o manual para leitura, para estudo, para a prática, para o exercício da mediunidade, diz-nos que fica evidente a preocupação dos espíritos e de Kardec com a educação do médium, como condição para o exercício da tarefa mediúnica. Diz-nos ainda que o médium, por intermédio da sua vontade e da sua sintonia, é o responsável pelas comunicações que recebe. E que deve o médium entender e dominar o processo relacionado ao exercício da mediunidade, sabendo identificar as sensações que precedem a comunicação e os sinais que identificam cada espírito. É claro que neste caso, estando a falar de uma criança, ou como eu dizia há pouco, alguém cuja mediunidade esteja a desapontar e que não saiba, não a tenha educada, não se aplica, não é possível a criança ou o médium deseducado, que ainda não tenha consciência, não se saiba controlar, ter este discernimento. Daí a extrema importância de que este processo seja feito em família, porque todos os elementos que estão envolvidos no processo é muito importante, porque todos eles poderão ajudar, mas todos eles necessitam de ter conhecimento para poder ajudar. Nós podemos ter uma ferramenta excelente na nossa mão. Se não a soubermos utilizar, poderemos fazer um tremendo estrago em vez de a utilizar para aquilo para o que ela é realmente útil. Então, esta educação é feita todos em conjunto. Como eu dizia há pouco, é isso que trará a tal segurança afetiva, a tal harmonia. E isso só se consegue também, como eu disse, através do amor e da educação. E já o Espírito de Verdade nos tinha deixado esse legado. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, não é? Então foi o que eu tinha dito há pouco, a avó Maria, mesmo sem o saber, porque ela ainda não tinha feito este processo de estudo e esclarecimento através da doutrina espírita, porém com a experiência de vida e com a tal fé que ela tinha, ela conseguia alterar a sintonia da menina, o seu padrão mental, levando-a a ver os passarinhos, a natureza,
as árvores e, como ela dizia, recorrendo à oração. E aqui é preciso enfatizar muito a importância mesmo, a extrema importância do pensamento, da sintonia e da prece. E vamos então passar à última entrevista, agora a própria protagonista desta família, a Susana, que começou com estes episódios, como eu disse, não tinha 2 anos de idade ainda. Hoje é uma mulher adulta, já mãe, e que vem fazer este processo de busca novamente, não por ela, mas porque descobre que um dos seus filhos também tem a mesma faculdade, como ouvimos a mãe a falar. Ela só faz de novo este processo, apesar de passar todo este tempo num processo de desarmonia e desequilíbrio íntimo, só faz de novo este processo para tentar auxiliar o seu filho, porque não quer que passe pelo mesmo que ela passou. E vamos ver a diferença entre o antes e o depois, aquilo que eu tinha dito há pouco, um início de dor, de desarmonia e de desequilíbrio, como se pode transformar em ânimo, em determinação e em alento. Vamos então ouvir a Susana. Olá, boa tarde, Susana. Olá, boa tarde. Obrigada por teres aceito o convite para falar sobre mediunidade aqui connosco. E a primeira pergunta que eu te iria fazer é, atendendo a que a mediunidade em ti começou-se a manifestar-se desde bebê, desde criança, daquilo que tu tens memória, fala-me um pouco de como é que é viver com mediunidade desde bebê até hoje uma mulher adulta, já mãe. Voltando um bocadinho atrás no tempo, não via esta faculdade como... não via pelo lado positivo, mas sim pelo lado negativo. Ou seja, achava eu que poderia ser ou era um problema. Claro que em fase bebê não tinha a noção do que é que realmente acontecia. Claro que tinha o apoio do pai e da mãe. No entanto, com mais consciência no decorrer da idade, sempre vi como um problema. Atualmente já não vejo como um problema, mas talvez como uma faculdade, como mais-valia, principalmente para ajudar as outras pessoas. E foi sempre durante a tua adolescência, estes episódios que já falámos com a tua mãe, com a tua avó, que foram ocorrendo, estes episódios, tu nunca sabias quando é que iam acontecer, como é que era acontecerem, por exemplo, na escola, com os teus amigos, eventualmente com o namorado, na faculdade? Havia preconceito, havia receios, porque lá está, a qualquer hora, qualquer minuto, segundo, podia acontecer. E eu não sabendo controlar, achava sempre que iria ser complicado. E daí ver esta faculdade como um problema. E chegaste a pensar que fosse um problema patológico, tipo uma doença que se pudesse tratar? Sim. Ou curar? Sim. Eu sempre achei que era uma solução, porque teria que haver uma solução a este problema. Quem sabia efetivamente deste século, posso dizer, segredo. Porque o tal preconceito, há uns anos atrás, atualmente 39 anos, portanto, mas há uns anos atrás, as pessoas viam ainda o tema mediunidade como um mito, como um preconceito, como algo, portanto, sendo do além, sobrenatural, estranho, e então era considerado, eu assim o designava como um segredo, e poucas pessoas o sabiam. O que se faz pensar que não é necessário haver esse estigma e esse preconceito? Dado ao conhecimento, que cada vez mais há pessoas que se interessam, cada vez mais existem pessoas com capacidades mediúnicas e que tentam procurar a dita solução. Se que ela existe é melhorarmos a nós, eu mesmo, quem sou eu, conhecermos a nós. De todo este percurso em que tu foste tendo sempre, no fundo, manifestações mediúnicas, não é? Existem algumas situações que te tenham marcado, sim. Queiras partilhar? Fui com a família e éramos 3, 4 pessoas em que a sala de cinema estava só para nós. Mas não estava. Portanto, todas as cadeiras estavam ocupadas.
E só eu é que via, e eu dizia ao familiar: olha, mas as cadeiras estão todas ocupadas. Ocupadas não. Estamos só nós aqui, os três. Em público foi sim uma coisa que também me marcou, entre outras, mas esta também. E por último, senão não sairia daqui, para terminar, foi uma coisa muito bonita no tempo da faculdade, em que houve ali um momento em todo lado me cheirava a rosas. Eu com frequência ia ao convento, a Coimbra, e quando chegava ao convento então era magnífico. O cheiro a rosas ainda se tornava mais intenso, portanto, era nas salas de aula, cheiro a rosas. Era no carro, cheiro a rosas. Portanto, em todo lado que eu andava, era um cheiro a rosas. E lá está, quando chegava ao convento, ainda era mais intenso esse cheiro. Então, no meio de tantos episódios que te fizeram medo, receio, estigma, preconceito, isso para ti era um mínimo. Mesmo. Na tua adolescência, falei com a tua mãe, percebi que além de procurar alguns videntes, aqueles meios grandeiros, o trato médico, auxílio, procuraram também um centro espírita. Certo. Eras adolescente na altura, como é que foi essa tua experiência no centro espírita? Lá está, fui em busca da solução do meu dito problema, quando verifiquei que estavam a ser incutido o ter que trabalhar. Eu achava que iria ser tratada, que iria conhecer mais, e a verdade é que vi tudo ao contrário, porque foi mesmo incutido o ter que trabalhar e basicamente o tratamento era passar por locais ou espaços onde decorriam as ditas Reuniões de solução. Exatamente, obrigado. Em que era incutido o ter que trabalhar. E eu na adolescência o ter que trabalhar com esta faculdade, se tendo em conta que vi isto como um problema, não compreendia muito bem porque é que eu tinha que trabalhar efetivamente. E a pouco e pouco comecei a abandonar. O que é que te faz hoje, tantos anos depois, já uma mulher adulta, mantendo os mesmos episódios, não é? O que é que te faz regressar a um centro espírita? Reencontro com o meu próprio equilíbrio, a minha própria harmonia, porque eu estando em equilíbrio e estando em harmonia, ajudo-me a mim mesma, e como mãe de filhos, inclusive, portanto, um menino que tem 19 anos, onde percebo que tem também esta faculdade. Se eu entro em harmonia, entro em equilíbrio e estou em aprendizagem contínua, e daí o querer voltar a uma associação, onde vejo que realmente o procedimento de ensino, de chegar à harmonia e ao equilíbrio, quem sou eu. E consegues já perceber que quando foste em busca para auxiliar o teu filho, é muito mais importante ser este equilíbrio? Sim, sem dúvida. Em jeito de terminarmos esta nossa conversa, se houvesse alguém que fosse ter contigo com esse tal dito segredo que tu viveste durante a tua vida e te pedisse auxílio, o que é que tu aconselharias a essa pessoa a fazer? Aconselharia, sem dúvida, procurar uma associação espírita, de forma a fazer esse percurso através do estudo e não começar logo isto pela prática mediúnica. Aliás, o percurso eu, atualmente, que estou a fazer e sinto-me muito mais harmonizado. E seria isso que eu recomendaria, sem dúvida. Obrigada, estas palmas são para estas pessoas que se disponibilizaram a fazer estes depoimentos, é realmente uma história de vida. Estas entrevistas são recentes, foram feitas no final de março. Esta jovem de 39 anos vive esta situação desde a infância, como ela diz. Mas eu gostaria de enfatizar aqui algumas questões, nomeadamente o facto deste processo ter sido todo ele vivido em família, desde pequena. E nomeadamente agora nesta última entrevista, que é a primeira pessoa, a Susana, a resposta que ela dá no aconselhamento de se alguém a procurasse com os mesmos sintomas, com a mesma situação, recorrer a um centro espírita e fazer o seu processo através do estudo, do autoconhecimento, da aprendizagem, da educação.
para poder ter as tais condições de equilíbrio e de harmonia que ela tanto refere. E também deixar, ela fala em doença, fala em desequilíbrio, fala em desarmonia, achava que eventualmente pudesse haver uma cura. Deixar uma questão que, depois dela, como ela diz no final, sinto-me muito mais harmonizada. Quais serão os efeitos desse encontro com o equilíbrio que ela refere? Aquilo que todos nós buscamos, certamente, na nossa existência, sermos um pouco mais felizes, mais autênticos, mais completos, com as características que tenhamos e que nos são inerentes. E para terminar, quase a terminar, haveria muitas perguntas a fazer, muitas respostas foram dadas naturalmente nas entrevistas, que mesmo assim estão muito, muito reduzidas. Porquê a mediunidade tão cedo? E neste livro de Divaldo Pereira Franco, SOS Família, ditado por Joana de Ângeles e outros espíritos, a mediunidade manifesta-se, quiçá cedo, porque é uma faculdade que se exterioriza pelo organismo. Naturalmente manifesta-se cedo, tal como ocorre com a memória, a inteligência, as aptidões, e também porque nós ainda viemos do plano espiritual há muito pouco tempo, ainda estamos ligados ao outro plano. Por um lado, isto é também uma forma providencial, porque ao se apresentar cedo no homem, ela abre um elenco de oportunidades. E é o elenco de oportunidades que esta família descreveu, nesta busca de se conhecer, de se entender, de percebermos quem somos, esta comunicabilidade que ocorre, esta faculdade que temos, a imortalidade do nosso ser. Conhecermos-nos melhor e trabalharmos para superarmos a cada dia nos desafios que a vida nos traz com alegria, com ânimo e, acima de tudo, com equilíbrio. E neste outro livro, Adolescência e Vida, diz-nos que o adolescente deve enfrentar os desafios de natureza parapsicológica e mediúnica, trabalhando-se interiormente, para crescer moral e espiritualmente, tornando a vida mais digna de ser vivida e com um significado mais profundo que é o da eternidade do ser. E daqui a grande importância que existe das crianças participarem dos grupos de crianças e jovens no centro espírita. Não é para que se tornem espíritas, é para que desenvolvam este crescimento moral e espiritual. E entenderem então, aí sim, este tal significado bem mais profundo que é a imortalidade do ser. O caminho é então a educação, como nos diz Joana de Ângeles. Consideramos, porém, a educação no seu sentido global, que reúne os valores éticos da família, da sociedade e que possua fundamentos científicos e filosóficos existenciais estribados na moral vivida e ensinada por Jesus. Falamos do amor que Jesus nos legou e que todos ainda estamos a aprender a amar. E terminava com uma citação de Joana de Ângeles neste mesmo livro, Adolescência e Vida. O ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando os fatores genéticos que o compõem como consequência das experiências anteriores em reencarnações pretéritas. Modelá-lo sempre, tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam, possibilitando a conquista da meta a que se destina, que é a perfeição. Em razão disso, torna-se necessária e indispensável a educação. Para esse formoso mister são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina. Temos consciência, diz ela neste livro, que a nossa é uma colaboração modesta. No entanto, desejamos colocar um grão de areia, humilde como é, na grande educação da sociedade do futuro, quando haverá mais justiça social e menos soma de atribulações para a criatura humana que neste momento caminha pelos pés da infância e da juventude. E eu gostaria de, perdoem-me a prepotência, de fazer um pouco minhas as palavras de Joana de Ângeles, porque pretendia, em nome das pessoas que me auxiliaram a trazer aqui este tema hoje e estes depoimentos, agradecer-lhes, o meu bem-aja também, e que este grãozinho de areia possa fazer eco em alguma família que viva alguns destes chamados problemas, como elas diziam, não é? Estes segredos e muitas das vezes com distúrbios tão grandes a nível familiar. E terminei
Obrigada. Esta foi a bibliografia. Queres vir agradecer-te a ti própria? Queres? É fixe, não é? Então, obrigado à Leonor. E queres fazer tu que venha a seguir ou queres que seja eu? Pode fazer. Nem sabe onde está, é que vai fazer. Isto é assim, não é? Não sabe o que vai fazer, mas vai fazer. Liga o micro. Obrigada. Ali o micro já estava ligado. Então chamávamos a Noémia, por favor, Pois. que já